Olha, Deus tem algo para realizar na sua vida. Essa tempestade que você está passando, no nome de Jesus, essa tempestade vai cessar, ela vai passar, porque Deus vai se levantar na sua história. Deus vai liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 a seguir, diz assim: E entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era quase coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como seria maravilhoso se na vida nós tivéssemos somente caminhos aplanados. Como seria uma bênção se na nossa vida nós nunca fôssemos surpreendidos por situações adversas. Como seria bom se a vida fosse um mar de rosas. Contudo, nós sabemos que a vida não é assim. Muitas vezes nós somos surpreendidos por situações que nos fogem o controle. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não estamos preparados para enfrentar tempestades que são muito maiores do que nós mesmos. Quantas vezes nós temos que lidar com situações adversas e temos a sensação que vamos ser tragados. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem algo para falar contigo. Então, preste muita atenção, porque eu quero falar para você sobre um Deus que transforma tempestade em bonança. E esse texto que eu li fala sobre um momento do ministério de Jesus em que ele entra dentro de um barco para atravessar aquelas águas. E a Bíblia diz que os discípulos o seguiram. Talvez se os discípulos soubessem que teriam que enfrentar aquela tempestade, talvez eles nem subiriam naquele barco. E esse texto então já começa nos ensinando que Jesus não nos leva para onde nós queremos ir. Jesus nos leva para onde nós precisamos estar, porque tem certas lições que nunca serão aprendidas na bonança. Tem certas lições que nós nunca vamos aprender em águas tranquilas. Bons marinheiros são formados no meio da agitação das águas. E se a sua vida está agitada, se as coisas à sua volta parecem estar te balançando para lá e para cá, deixa eu te falar, esse é o tempo que você vai ter para aprender as lições mais importantes da vida. É exatamente aí que você vai aprender a confiar, a depender e a buscar no Senhor o que a sua alma tanto precisa. São em momentos como esse. E é por isso que Deus às vezes nos leva para um lugar onde nós não temos o controle. Nós gostaríamos de ter o controle de tudo, mas tempos agitados, águas agitadas nos mostram, nos revela quem somos. E nós não somos as pessoas que têm o domínio e o controle sobre tudo. Mas nós temos um Deus
que está conosco. Ele está no barco. E no meio de toda aquela agitação das águas, no meio de todo o caos que se estabelecia não só do lado de fora, mas do lado de dentro dos discípulos, porque eles temeram pela própria vida. Eles ficaram apavorados com o que estava acontecendo. No meio de tudo isso, Jesus dormia. E a sensação que os discípulos tiveram é uma sensação que muita gente tem até hoje. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está levando em conta o meu medo? Essa é a situação que os discípulos enfrentaram. Era isso que permeava o coração daqueles homens que estavam temendo pela própria vida. Será que eles foram esquecidos por Deus? Será que Deus está fazendo pouco caso do nosso sofrimento? Eles vão lá acordar Jesus e em outro evangelho a pergunta é: não te importa que perecemos? Alguém tem a ousadia de perguntar isso para Jesus. Mas muitas vezes lá no nosso coração nós fazemos a mesma pergunta: Senhor, nós estamos aqui lutando, batalhando e o Senhor dormindo. Olha, lições são aprendidas nesse momento. Os discípulos tentaram de tudo. Tentaram, lutaram, mas não conseguiram. Porque na maioria das vezes na nossa caminhada também é assim. Nós tentamos resolver as coisas com a força do próprio braço e não conseguimos. Muitas vezes nós lutamos, pelejamos e as coisas não acontecem. Mas Jesus está no barco. Jesus está ali. E nós precisamos entender isso. Não é que ele faz pouco caso, mas é porque ele quer que nós aprendamos a viver com confiança e com fé. Fé é algo que se aprende no meio da agitação, no meio das grandes ondas. A fé é algo que é aprendido no meio do caos. Jesus então se levanta naquele barco. E olha, quando Deus se levanta a nosso favor, não existe força contrária que possa deter o que Deus tem a fazer. Jesus, porém, repreende os seus discípulos, porque aquele não era o momento de ser engolido pelo medo. Aquele era o momento de exercer a fé, mas ainda bem que os discípulos, pelo menos, tiveram a fé necessária para buscar em Jesus a solução para aquele momento. E em nós precisa ter pelo menos essa fé. Às vezes não é preciso a gente levantar e mandar a tempestade se aquietar, mas se nós tivermos a fé para ir buscar socorro no Senhor, já vai valer a pena, já vai valer a pena. Ele está lá e nós precisamos aprender a fazer esse caminho, ir até o Senhor e clamar e suplicar para que Ele mude a situação à nossa volta. Quantas pessoas poderiam ter seus problemas resolvidos? Quantas tempestades já poderiam ter cessado se as pessoas tivessem buscado no Senhor a solução, o socorro? Muitas vezes nós não fazemos isso, nós buscamos em tudo quanto é lugar, menos no Senhor. Ó homens de pequena fé, mas ainda bem que tem uma fé pequena, mas está valendo. Olha, Deus tem algo para realizar na sua vida. Essa tempestade que você está passando, no nome de Jesus, essa tempestade vai cessar, ela vai passar, porque Deus vai se levantar na sua história. Deus vai liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Deus ainda hoje acalma tempestades. E olha que coisa maravilhosa que Deus fez nesse texto. A Bíblia diz que eles
entram num barco e se levanta uma grande tempestade. Esse é o termo, uma grande tempestade se levanta contra eles. Mas quando Jesus, que é maior do que a tempestade, se levanta, aí ele transforma a grande tempestade na grande bonança. E tenha a certeza que antes de uma grande bonança há sempre uma grande tempestade. Uma grande tempestade na vida, ela é o que vai produzir o grande milagre. O tempo de bonança vem depois de um tempo de tribulação. Tempestade tem hora para começar, mas tempestade tem hora para acabar. E a tempestade acaba quando o Senhor Todo-Poderoso, aquele que domina sobre tudo, se levanta e diz: aquieta-te. A pergunta que fica é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que não apenas acalma o mar, mas é aquele que um dia fez o mar se abrir. Esse é o Deus que fez o seu discípulo andar sobre as águas. O Deus que nós servimos é o Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus da glória. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é aquele que transforma as coisas com um toque, com uma palavra, e uma palavra do Senhor é o suficiente para transformar qualquer situação na nossa vida. E eu creio que Deus vai se levantar a seu favor. Ele há de liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua história. Basta você crer, basta você correr para os pés do Senhor e clamar a Ele. No nome de Jesus, não deixa de fazer isso ainda hoje. Corra para os pés do Senhor, porque sua vida pode estar agitada, o barco pode estar balançando para lá e para cá, as ondas podem parecer que vão te engolir, mas se Jesus estiver no seu barco, ele pode balançar, mas ele nunca afundará. Creia nisso. No nome de Jesus, receba essa palavra, crendo que Deus vai mudar a sua situação. Deus é contigo.